Boa noite, bem-vindos de volta ao nosso programa Os Arquivos X, nosso programa que aborda os mistérios do mundo, os mistérios da espiritualidade, segredos esotéricos e muito mais. Hoje eu recebi uma notícia muito interessante, que o nosso programa aqui na TV Geração Z é o programa mais assistido, o programa Os Arquivos X. Eu estava aqui dando uma lida, sempre, tendo nas mãos um bom livro, e eu estava aqui lendo o Zohar, o Zohar, que é a forma correta de ser pronunciada a palavra, Zohar, que significa radiância, esplendor, iluminação, chamado Sefer HaZohar, o livro da iluminação, a chave que decodifica os mistérios das escrituras sagradas hebraicas, Ketuvei HaKodesh. E eu estava aqui lendo uma conversa que Rabi Shimon Bar Yochai, o reorganizador, o revelador do Zohar, 2000 anos atrás, teve com os seus talmidim, os seus discípulos, acerca da natureza da realidade na qual nós estamos inseridos agora. E nesta última conversa com os seus discípulos, Rabi Shimon revelou a natureza da matrix, do construto, o qual nós chamamos de mundo. E eu vou ler para vocês, de início, a princípio, este relato de Rabi Shimon, esta abertura da sabedoria aos seus discípulos. E o mestre estendeu suas mãos, implorando aos seus fiéis alunos, e exclamou: agora ponderai bem a respeito de tudo que vos revelei neste dia. Sabei que nenhum destes palácios celestes são luz. Rabi Shimon estava revelando acerca dos Sheva Reihalot, os 7 palácios celestiais. Então ele choca os seus discípulos ao exclamar: sabei que nenhum desses palácios são luz, nem são espíritos, nem são almas, nem são qualquer forma que possa ser prendida por qualquer um dos sentidos. Sabei que os palácios são pensamentos vistos através de cortinas. Tirai o pensamento, e o palácio se transforma em nada que a mente possa se agarrar ou a imaginação representar. E sabei, finalmente, que todos os mistérios da Emuná, palavra que foi traduzida para fé, mas não fé dogma, representante de alguma religião, os mistérios da Emuná, da fé, os segredos da sabedoria se apoiam neste ensinamento, que tudo que existe no mundo superior é a luz do pensamento, o infinito. Levantai uma cortina e toda a matéria parece imaterial. Levantai outra cortina e o imaterial torna-se ainda mais espiritual e sublime. E à medida que cada sucessiva cortina é levantada, somos transportados a planos sempre mais altos e sublimes, até que o Santíssimo, o Altíssimo, o Criador é alcançado. Você deve saber que a palavra matrix é um construto de Maya trix. Maya é véu, cortina, a ilusão. Maya trix é ilusão tripla, ilusão física, psíquica e espiritual. Então, 2000 anos atrás, Rabi Shimon já estava revelando aos seus alunos a natureza ilusória do mundo no qual nós estamos inseridos. O mundo é um construto, uma cortina que oculta o programador. Muito bem. Então nós estávamos questionando a natureza da realidade. Então nós começamos a revelar os segredos de como a Matrix já havia sido revelado cerca de 400 anos atrás, num livro chamado Sha'ar HaGilgulim, o Portão das Reencarnações,
pelo Rabi Haim Vital, né? E eu estava conversando, né, com vocês acerca, então, de como a Matrix apareceu. Então, foi falado no programa passado, né, que quando Adão, o ser de luz, fora criado, e então ele cometeu o seu erro, o seu pecado, e não um pecado religioso, como imposto, né, pela sociedade religiosa mundial, o seu corpo, que era feito de luz, né, de centelhas de almas, da qual nós estávamos inseridos, foi fragmentado e caíram para dentro de uma imagem paralela de Adão, que fora criada, chamada Adão Belial, o Adão feito de conchas. E as almas, então, foram aprisionadas por estas conchas, né, na qual nós, então, ilustramos, né, através, né, das imagens do filme Matrix, né, dos bebês, né, dentro daqueles pods, né, que chamam os pods de Matrix, ou então do Neo, quando ele acorda dentro da concha, quando ele se torna desperto, no primeiro nível do despertar. Então ele olha ao redor dele e está cheio de conchas, cheios de almas, né? Milhares e milhares de almas. E é exatamente assim que o sistema Matrix funciona. Então nós mostramos acerca disso. Então, para começar aqui a nossa conversa, né, nesses 40, agora menos, né, minutos que nós temos aqui no programa Os Arquivos X, né, eu vou ler aqui, né, a introdução 3 do Shara Gilgulim, Portão das Reencarnações, onde lemos: o local a qual as centelhas foram exiladas no mundo das clipotes são conchas, é definido de acordo com o aspecto de onde elas vieram, do corpo do Adão acima. Se elas vieram da cabeça, elas se exilaram na cabeça das clipotes. Se vieram dos olhos, foram para os olhos. Esse é o segredo da ideia do exílio das almas que se menciona lá. É muito falado dentro do sistema religioso acerca da galut, uma palavra que se traduz para exílio, né? Dizendo que os judeus foram exilados, né, em todos os locais do mundo. Mas quando os sábios falam de exílio, eles não estão falando de pessoas exiladas pelo mundo. O que eles estão falando é acerca do exílio das almas dentro do mundo das conchas, né, do Adão Belial. Isso é chamado exílio. Nós estamos numa época fantástica, maravilhosa, chamada a época do despertar, a era messiânica, o momento na qual você poderá acordar a centelha crística que existe dentro de você e se libertar desse sistema da Matrix, esse sistema que impõe controle sobre todas as almas. Recentemente saiu um filme, foi publicado um filme na Índia, maravilhoso, um filme chamado Bahubali, que traz a mensagem do despertar. E antes de continuar com o nosso assunto aqui, né, acerca da natureza da realidade, né, a nossa questão sobre a realidade, sobre o construto desta ilusão, eu gostaria que vocês assistissem comigo ao trailer deste filme chamado Bahubali, que me impressionou bastante. Eu fiquei impactado porque ele fala do despertar. Vamos lá? ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं,
मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूँ कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम। जय महेशमती। Então você viu aí o trailer do filme indiano, Hindi, Bahubali. E é uma pergunta muito interessante nesse filme que concerne, converge para o nosso programa aqui hoje. Quem é você? Você sabe? Você não é um rótulo. Né? As pessoas, por não conhecerem a sua própria identidade, a identidade da sua própria alma, elas aceitam sobre si um rótulo. É um rótulo de eu sou cristão, eu sou católico, eu sou judeu, eu sou espírita. Não, você não é isso. Na verdade, você ainda não sabe quem você é, porque você ainda não despertou. Somente quando você desperta, então você reconhece e descobre a identidade da sua própria alma. E são mistérios que o Rabi Haim Vital explicou no Portão das Reencarnações. Que somente quando a pessoa descobre o nome da sua alma, ele se liberta da Matrix, ele se liberta do mundo, desse construto ilusório. Né? Então aqui no Sha'ar HaGilgulim, no Portão das Reencarnações, voltando neste assunto, ontem eu estava assistindo este filme aqui, o 13º Andar. Esse foi o primeiro filme que eu vi questionando a natureza da realidade, 13º Andar. Eu vi esse filme antes de Matrix, em 1999, aliás, desculpa, no ano 2000. Né? Isso foi 16 anos atrás, então. Esse filme aqui, ele foi lançado na Dinamarca em 16 de abril de 1999. 16 de abril caiu no calendário hebreu no dia 30 de Nissan, de 5.759 no calendário hebreu. Dia exato, aniversário do ocultamento do autor do Portão das Reencarnações, o Rabi Haim Vital. Olha que interessante, um filme que questiona a natureza da nossa realidade, na qual o Rabino Haim Vital já havia falado 400 anos antes, foi lançado exatamente no aniversário, na sua data de ocultamento. Nós não usamos a palavra morte, porque na verdade é só o atravessar do véu para uma outra realidade. Então, voltando aqui, já que Adão pecou e como ele era a criação do sagrado, santíssimo, bendito seja ele não podia ser contaminado com as clipotes e a morte. E, portanto, outro ser igual a ele apareceu. Trata-se do Adão das trevas, conhecido como Adão Belial, Adão feito de conchas. Isto foi explicado para nós no Zohar, porção semanal Pekudei. Até que os pés venham aos pés. E na Torá está escrito, e naquele dia seus pés ficarão sobre o Monte das Oliveiras. E por causa do pecado de Adão, todas as almas dele passaram para o outro lado, criando uma imagem paralela de Adão no sistema impuro. Isso é chamado de Adão Belial. Aos poucos as almas foram se corrigindo e voltaram ao seu estado original no Adão. As almas dos pés do Adão são o último grupo que vai sair do exílio. Então, só quando as almas dos pés do Adão Belial retornarem à sua posição nos pés de Adão, o Messias aparecerá. O que significa isso? Todo o mundo estará desperto, iluminado, todos seremos Cristos, todos seremos Budas, todos seremos Messias. Não vai aparecer uma pessoa para salvar o mundo. Isso é a nossa tarefa. A nossa tarefa é despertar e nos iluminarmos. Já estamos chegando aqui no próximo intervalo do primeiro bloco, E vamos voltar daqui a pouquinho, continuando
com esse assunto, né? E que então vamos falar de como as almas, falamos sobre isso na semana passada, vamos reforçar, aparecem aqui dentro do construto da Matrix, né? Depois dos nossos intervalos. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá galera, eu sou Mara Bastos e apresento o programa Em Destaque e venho te fazer um convite super especial. Se você gosta de um programa diferente, divertido com seu artista preferido, seu endereço é aqui. Tudo o que acontece no universo dos famosos, o que eles fazem, o que eles usam, o que eles gostam, é comigo aqui na TV GZ. Tá a fim de marcar numa viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90, tudo isso aqui na sua TV GZ comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem! Alô, galera do bem? Eu tô aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Parisi sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu tô aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira às 21 horas aqui na TV Geração Z. Estamos de volta com o nosso programa Os Arquivos X, né? E íamos falar então a respeito de como as almas são projetadas para dentro da Matrix, né? São através de pensamentos, enquanto elas estão sob o domínio das clipóides, das conchas. Põe aquela imagem para nós do pó de Matrix, do bebezinho dentro do... Isso, olha só que interessante. Essa é uma alusão, uma parábola de como as almas permanecem dentro do Adão das conchas, né? Dentro de conchas que são chamadas no hebraico klipá, clipote, a palavra plural, né? E dentro, enquanto as almas estão dentro desse sistema, elas começam a projetar os seus pensamentos, né? Então o aparecimento das almas dentro do construto que nós chamamos Matrix aqui, nosso mundo, né? Começa com os pensamentos das almas dentro ali do Adão das conchas, né? Que então as almas sonham e projetam seus pensamentos para dentro da ilusão. Muitos sonhos que nós temos enquanto estamos aqui são, na verdade, lembranças dos sonhos que nós tivemos enquanto as nossas almas estavam dentro do sistema do Adão das conchas, né? Muito bem. O filme Matrix, ele foi lançado no dia 31 de março de 1999. Esse dia, essa noite, coincidiu no calendário hebreu com a noite de 15 de Nissan de 5759, noite do Festival da Páscoa hebraica. A Páscoa, que é um segredo que emana a energia da libertação do Egito. A palavra Egito, vem do hebraico Mitzrayim, que significa aperto, constrição, limitação do pensamento. Ok?
os dogmas religiosos que aprisionam a mente. Engraçado que Matrix, então, foi lançado naquela noite. E Matrix fala do quê? Da libertação da Matrix, né? A partir dali, né, deste ano, né, de 1999, com a entrada do ano 2000, no calendário hebreu, 5.760, restaram 240 anos para o ano 6.000. Os antigos disseram que foram dadas às almas 6.000 anos divinos para que toda a correção fosse completada. E a correção agora são das almas que estão nos pés do Adão Belial, do Adão das conchas. Malhut de Malhut, lá embaixo, né? Naquela arvorezinha. Tem a imagem para nós da arvorezinha? Né? Pra gente, essa arvorezinha aí, abaixo dela tem outra, né? Que é a imagem paralela do Adão das conchas, formado então por cascas, por conchas, por clipotes, né? Os pés são lá embaixo, a última esfera. Então, agora as almas que estão sendo corrigidas são as almas dos pés. É o chamado último exílio, exílio de Edom. Porque foram 4 exílios ao todo. O exílio da Babilônia, o exílio da Pérsia, o exílio da Grécia e o exílio de Roma, chamado Edom. O exílio de Roma alude às almas presas nos pés do Adão das conchas. É essas almas agora que estão se corrigindo. Engraçado que o rei, né, dessa clipá, desta concha, é chamado Amaleque. E Amaleque, a palavra Amaleque em gematria, em numerologia hebraica, soma 240. Exatamente o valor, né, de anos que passaram a sobrar com a publicação do filme Matrix. Então, o filme Matrix, né, foi um auxílio, uma projeção, um gatilho para que as almas pudessem lembrar e conhecer a época e a situação da correção do último exílio, a libertação de Edom. E de Edom vem a religião, de Roma vem a religião que domina o mundo, escraviza as almas. Despertar não é sair de uma religião para outra. Despertar é descobrir a sua própria essência e saber que você é o iluminado, é o Cristo, e você não precisa de um rótulo, de uma denominação, de uma religião para chamar de sua. Esta é, então, o despertar. Né? Eu ia ler aqui um relato muito interessante, mas eu acho que eu vou deixar para depois, né? Como nós estamos falando acerca de Matrix. Então, na nossa arvorezinha ali, né? Coloca de novo. Então, as almas que foram se corrigindo foram voltando, né, ao Adão original, né? Elas foram subindo, foram sendo carregadas nos universos acima, subindo até aparecer no mundo físico e depois então subir novamente para o Adão original. As almas agora que restaram são as últimas. Essa é o último exílio, a última correção, né? É o último trabalho que nós estamos fazendo. Você lembra que em Matrix, né, as sentinelas fazem de tudo para não deixar que o Neo saia, né, que ele seja retornado, né, às conchas, escravizado novamente. E no Sha'ar HaGilgulim nós lemos isso, né, é dito aqui: quanto maior for o valor da alma presa lá, maior a extensão de abundância que vem para elas. Por isso, quando elas porventura se apoderam de uma alma preciosa, não deixam que ela saia de dentro delas por nada. E tudo que elas tentam fazer, por qualquer meio possível à sua disposição, é segurá-la e não deixá-la sair para sempre. Elas querem, né, que as almas retornem de novo para a clipá, para a concha, né, para o pod, né, para ficar escravizada novamente, né? E à medida então que as almas aparecem aqui, mas pecam, cometem erros, elas dão força às conchas para que ela seja retornada novamente para o mundo inferior. E é isso que nós temos que evitar. Quando o Adão das trevas apareceu, né, as conchas, ele produziu as suas próprias almas também. Essas almas são chamadas escórias, né? A expressão escória do mundo. Às vezes nós temos essa tendência, né, de chamar pessoas, né, de a escória do mundo, quando nós
vemos atos nefastos praticados por pessoas. Olha lá a escória do mundo. Mas não é isso. A escória é um título para essas almas obscuras que nasceram, né, com o aparecimento do Adão das Conchas. E evidentemente essas almas obscuras se vestem também aqui dentro da ilusão, do construto, né, para guiar as pessoas, as almas, à letargia e não permitir que elas despertem. Então eu falei na semana passada, talvez muitas pessoas ficaram chocadas com isso, mas eu disse, padres, pastores, religiosos que não mudam nunca de ideia, estão sempre lançando medo, né, sobre as pessoas, medo do inferno e uma série de outras coisas, né, tentando escravizar de todos os modos possíveis, com todas as ferramentas criadas e que vão ser criadas. As almas, são pessoas que foram vestidas por essas almas da escória, para guiar você à letargia e não permitir que você desperte. É hora de acordar, como nós falamos, né? Muito bem. Eu publiquei no Facebook, tempos atrás, né, um dito da sabedoria, né, que emergiu da minha própria alma. Esse dito fala, quando alguém desperta, ele cria um torvelinho, né, um sacudir em toda a árvore da vida e provoca o despertar no mundo todo. Então, né, as pessoas que em potencial já estão para despertar na geração, quando um apenas desperta, ele provoca com que todas as pessoas despertem. Então eu fiquei muito impactado quando saiu o trailer do Star Wars, que vai sair agora daqui 2 meses, né? 1 mês e meio, acho, o Despertar da Força. Falei, isso não é à toa. Nós estamos na época do despertar, né? E se você não viu o trailer, então vamos ver agora, né, o trailer do Star Wars, o Despertar da Força. Force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Você viu aí então o trailer de Star Wars, o Despertar da Força. Esse é o momento, né, para o despertar, né, para que você acorde a centelha do Cristo em você, né, e saiba que você é iluminado, que você não precisa de um Cristo externo, de um ícone ou de uma figura que escravize a sua alma, né? Então, voltando aqui no 13º andar, Matrix e o 13º andar foram lançados em 1999. O 13º andar veio primeiro, no dia 16 de abril de 99, né, na Dinamarca. E o 13º andar é muito interessante, ele tem o número 13, né, e tem o número 67, que aparece dentro do filme numa certa cena. No Shara Hagil Gulin, né, muito interessante, e o 13º andar também fala sobre o encontro de almas gêmeas. Tá? Ele é um filme que você deve assistir. No Shara Hagil Gulin, deixa eu achar aqui, onde eu marquei, né, num determinado ponto,
Vamos ver aqui. Onde está? O Arizal, o Sagrado Leão, né, ele contou ao seu discípulo, Chaim Vital, um segredo sobre ele. Né? Ele disse: não existe uma pessoa que não tenha um dia determinado da semana e um dia determinado do mês, apropriado para ele cumprir suas tarefas. Isso porque a sua sorte depende desse dia conforme a raiz da sua alma. Nesse dia a pessoa não deve temer nada ruim ou nenhum acidente. Nesse dia ele não morrerá. A pessoa não deve temer, e esse é o segredo de arrependa-se um dia antes da sua morte, pois nesse dia não há medo de que a pessoa morra. E por isso é ideal se arrepender neste dia, pois dali em diante existe o medo com relação aos outros dias. O meu mestre me disse que o dia mais propício para mim na semana, segundo a raiz da minha alma, era a segunda-feira. E o dia mais propício para mim no mês, também conforme a minha raiz de alma, era o dia 13. Então eu acabei descobrindo, estudando, né, logo no começo, 14 anos atrás, né, que o dia em questão era o dia 13 de Elul, né, o 13º dia do 6º mês hebreu, que é o mês de Virgem. Né, e isso porque eu fui concebido nesse dia 13 de Elul. Né, e mais tarde, outros eventos apareceram. O meu primeiro e-mail, no Hotmail, era elul13@hotmail. Interessante, né? Tudo ligado com os aspectos que viriam acerca da revelação, da ilusão, do construto da matriz. A primeira vez que eu dei aula com este filme, né, ele impactou muito as pessoas, porque muita gente viu que a ilusão é verdadeira. Um dos meus queridos alunos e amigo, né, disse o seguinte, né, esse filme nos tira a esperança, porque ele mostra que o mundo é realmente uma ilusão. E é fabuloso este filme, o 13º Andar. Né? Então, esses dois filmes, Matrix e o 13º Andar, vieram para assinalar o início do fim do último exílio, da libertação do último grupo de almas, do sistema impuro, das conchas, das clipás, das clipotes, do Adão Belial, o Adão das trevas, que é os pés deste Adão. Né? Então, agora, as almas que estão sendo libertadas são as almas que estão nos pés, né, do Adão das trevas. Né? Então, esses últimos 240 anos, né, no final destes 240 anos, né, a Matrix não mais existirá. E todas as almas estarão livres. Mas também, o sábio Chaim Vital diz que se nós dermos forças ao despertar, né, iluminando cada vez mais pessoas com esta mensagem, né, o fim do exílio pode vir mais rapidamente do que nós possamos imaginar. Né? Descartes disse: penso, logo existo. Muitos não entenderam isso. Alguns acham que Descartes estava dizendo, o meu pensamento, ou seja, porque eu posso pensar, é uma evidência de que eu existo. Mas o que Descartes estava dizendo é: penso, logo passo a existir. Projeto-me, né, dentro do construto e existo, através do pensamento, como o próprio Rabi Shimon Bar Yochai disse no Zohar, né, à medida que nós vamos tirando as cortinas, os véus, que são as ilusões que foram impostas sobre a alma, nós vamos despertando grau a grau até chegar no 7º e mais elevado nível. Este é o despertar, né, completo, quando nós nos tornamos então a essência iluminada que um dia nós já fomos, né, quando éramos membro dos órgãos do Adam Arisham, né, o primeiro Adão, o Adão, né, feito de luz, né, que é a árvore da vida. Esse assunto ele é bem extenso, né, e muito importante. Né?
Então vamos terminar aqui. Acho que tem tempo ainda para 3 minutos. Será que dá para rolar o último vídeo que eu trouxe? Que é um chamado Derani. Dá? Tem 5. Né? Será que dá para extrapolar 2 minutinhos? Tá bom. Então vamos despedir de vocês aqui e vou deixar vocês então com esse vídeo do filme Bahubali, que é sobre o despertar. Até semana que vem. Muito obrigado. மலைகளை நகர்த்திட பார்க்கின்றேன் உனை காண விழும் இந்த அருவிய சடையனின் சடையன நான் இங்கே எதிர்க்கின்றேன் உன் பூமுகம் அதை காணவே இப்பூமி இரண்டாக நான் பிளப்பேனே உலகம் புந்தம் கீழே வீரனே நீ நினைத்தாலே வீரனே உலகம் புந்தம் கீழே வீரனே நீ நினைத்தாலே जय विराट वीरा विलय गगन तल भीकरा गर्जद्धाराधरा हृदय रस का सारा विजित मधुपारा हय
भयकरं विभव सिन्धु सुपरथं गं हरनरन्ति भयकरं विभव सिन्धु सुपरथं गं